Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje para a gente falar sobre súbito, né? O famoso comparador de diâmetros internos, né? Tão comum aí na indústria de precisão, principalmente análise e fabricação de peças automotivas. Bom, o súbito ele tem um detalhe interessante, né? Ele tem a mesma base de mecanismo do relógio comparador, só que a sua haste, né, ela tem exatamente um contato, né, que fica a 90 graus, né, de sua haste principal. E nesse caso é esse contato que desloca, né, ou para mais ou para menos, para que você faça a análise ali da verificação. Só que tem um detalhe muito importante. Assim como o relógio comparador, o súbito ele precisa ter um elemento de referência, né, para você comparar, né, para verificar se o valor analisado está maior, menor, está igual, dentro da tolerância ali estabelecida. E aí, nesse caso, para esse exercício, observa que tem aqui ó, a indicação de uma peça padrão. A gente está utilizando o simulador aqui da Mito Toyo, né, e você pode acessar o site desse fabricante conforme o link que está aí na descrição do canal, tá bom? Ok, dito isso, né, observa que o valor da peça padrão é de 93 milímetros, né, como diria um colega meu, 93 milímetros batido, né. Então vamos para a análise, eu vou aqui aproximar, tá bom? Então, o que é que está acontecendo aqui, né? Observa que o mostrador menor, ele está indicando um deslocamento para a direita, né? Está indicando deslocamento para a direita. E se você observar esses números maiores aqui, observa que como ele está indo para a direita, né, se ele teoricamente ele continuasse deslocando, a gente chegaria aqui ao 9, ao 8, só que não faz muito sentido, né? Sair do 0 para o 9, para o 8. Então, observa que ele tem números aqui embaixo menores, né? 1, 2, né? Isso aí ajuda muito. Ou seja, o que é que está acontecendo? Esse giro, né, aqui para a direita, né, no sentido horário, ele está indicando que a peça analisada ela está menor do que a peça padrão, né? Ou melhor, né, se eu estou dizendo que ela está menor do que a peça padrão, entre aspas, a gente precisa analisar um detalhe aqui que é interessante, né? Eu estava esquecendo de comentar sobre isso, né? Por quê? Eu vou tirar aqui. Basicamente o que acontece? Imagina que seja a peça padrão, né? Então, imagina que seja a peça padrão. Isso aqui seja a haste. Vou colocar como se fosse um relógio mesmo. Isso aqui é a haste do relógio. Então ele está zerado ali. Ele está zerado. Então, se você vai para uma peça que ela teoricamente ela é. Deixa eu tentar fazer aqui uma menor. Pronto. Se teoricamente essa haste ela desce ali para uma menor, né? Ela desce ali para uma menor, você vai ter exatamente o que, né, referente a o ponteiro do relógio, falando especificamente sobre o ponteiro menor, né, que é o contador de voltas, né? Ou seja, se ele está voltando, quer dizer que ele está indo de fato ali para um valor, né, subtrativo em relação ao que se tinha lá de início, né? Se você vai para uma peça com diâmetro menor, né, se você vai para uma peça com diâmetro menor, esse ponteiro vai subir, né? Só que aí vem um detalhe da análise da peça mesmo. Porque se eu estou dizendo que a peça está menor, eu estou levando em consideração esse aspecto aqui. Só que na prática, né, se eu estou dizendo que a peça está menor nessa espessura, quer dizer que no diâmetro interno, no diâmetro do furo, deixa eu ver se consigo fazer de novo. Aqui, ó, pronto. Quer dizer que no diâmetro do furo, a peça ela vai estar o quê? Maior, né? Ou seja, se você tem um diâmetro aqui inicial, né, vamos supor que seja 50 milímetros, e como esse furo aumentou, quer dizer que esse valor do diâmetro ele vai ser o quê? Maior, né? Então é onde você tem que ficar atento com a comparação. Então, em resumo, a espessura da peça diminuiu, né, que seria essa espessura aqui, mas o que nos interessa de forma objetiva é o diâmetro do furo. Então, como essa espessura diminuiu, o diâmetro do furo aumentou, né? Então, é o que a gente tem que ficar atento, né? Então, o valor aqui apresentado, já que o valor da peça padrão é para o furo, quer dizer que esse valor ele vai ser um valor
maior, né, conforme essa regra que eu expliquei agora há pouco. Então vamos lá. Então nesse caso, observa que ele deslocou para esse sentido, ou seja, o valor de referência ali de espessura da peça está menor, né, mas aí nesse caso, menor quanto? Né? E aí é o que a gente tem que observar aqui. Ó. Observa que ele deslocou do 0, 5 centésimos, 1 décimo, né? Ou seja, do 0 para o 9 aqui é 1 décimo. Da mesma forma que aqui embaixo a gente tem esse número menor, no mostrador principal também tem um número maior, tem um número menor, né? Então aqui não está dando para ver, mas aqui quando tem 90, embaixo tem um 10, que seria 10 centésimos ou 1 décimo. Então nesse caso aqui ele já passou 1 décimo, né, 10 centésimos, e ele está quase chegando nesse traço aqui que seria 11 centésimos. Então vamos considerar aí como sendo a metade entre 10 para 11, ou seja, 5 milésimos. Então o que foi que ele já deslocou? A gente já tem deslocamento, né, menos 1 centésimo, eu vou colocar 1 centésimo. Né? Tem um deslocamento de 1 centésimo e a gente precisa acrescentar esse valor a metade entre 1 centésimo não, né? 1 décimo. Deixa eu ajeitar aqui. 1 décimo, ele já deslocou 1 décimo. Vou colocar aqui como sendo 10 centésimos. Então ele já deslocou 10 centésimos ou 1 décimo mais a metade de 1 centésimo, ou seja, mais 0,05. Então, somando aqui, a gente vai chegar exatamente a um deslocamento de 15 centésimos de milímetro. Né? 15 centésimos de milímetro. Ou seja, quer dizer que esse valor do furo ele está 15 centésimos maior. Né? Então, nesse caso, se o valor indicado é 90, o resultado vai ser 90,15, né? Aproximadamente. Né? Deixa eu só verificar aqui um detalhe, que eu coloquei aqui como 5 centésimos, né? Mas não é 5 centésimos, vou até voltar aqui. É 5 milésimos. Né? A gente tem já o valor de 1 décimo, né? Que está correto, que é a mesma coisa do que 10 centésimos, mais a metade de 1 centésimo. A metade de 1 centésimo vai ser quanto? 0,005. Né? Se você pegar, deixa eu só montar aqui, se você pegar 0,01 e dividir por 2, né, você vai encontrar exatamente 0,005. Então é esse valor aqui. Né? Ou seja, dá um valor bem maior do que o indicado. Bom, então, analisando aqui, quer dizer que essa peça está maior 0,105, né? Ou seja, 105 milésimos de milímetro. Então é esse o valor que ela vai estar maior. Então quer dizer que o furo, né, o furo aqui ele vai ficar, como ele é a referência dele é 93, ele vai ficar 93,0 ou 93,105. 93 milímetros e 105 milésimos de milímetro. Beleza? Então seria esse aqui o resultado. Vamos lá para o teste. 93,105. 93,105. Então pode observar aqui, ó, sua resposta está correta. Então essa é a lógica ali referente ao súbito, né? E um detalhe, né, só para finalizar, naquele mesmo exemplo que eu coloquei aqui, né, você vai ter o furo interno ali da peça. Quando você tem um decréscimo, né, exemplo, como foi o caso desse exemplo, né, você tem um decréscimo aqui, né, então aqui você tem supor que seja o relógio. Quando você tem um decréscimo, esse decréscimo, observa que tem a linha de simetria dele, né, a relação de simetria por ser um elemento circular, né, então ele também pega ali do outro lado. Então, teoricamente, a diferença que você tem aqui é a diferença que você tem aqui em cima, só que o relógio ele já vem convertido para não confundir. Né? Para quem conhece torno mecânico, ele também tem a mesma conversão no seu mecanismo interno. Né? Então, se a gente fosse verificar puramente esse valor aqui deslocado, ele seria metade do que a gente analisou, só que a gente não está verificando de fato ali, entre aspas, a espessura. O nosso foco ali é o furo da peça. Né? Então, o relógio ele já mostra o valor convertido. Né? Quando eu digo relógio, o súbito. Tá bom? Então, resposta final aqui, ó, 93,105, ou seja, 93 milímetros e 105 milésimos de milímetro.
Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude aí nosso canal a se fortalecer, né? Participe da nossa aba comunidade, teste lá seu conhecimento. E é isso, valeu!